amado Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por este dia, obrigado, Senhor Jesus. Meu Deus, passa com Teu sangue sobre cada lar, sobre cada família. Senhor, visita, meu Deus, as nossas crianças, guarda, Senhor, proteja. Livra de todo laço do passarinheiro, livra de toda e qualquer situação que vem para roubar, que vem para destruir, com as nossas crianças, com o futuro, com as mentes. Livra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Jesus, este culto, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça, Senhor Jesus. Este culto é do Senhor, essa palavra pertence ao Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa, necessita nesse dia. O Senhor sabe o que cada um precisa, meu Deus, nesta quarta-feira. Que a unção do Senhor, o poder, a glória do Senhor venha se manifestar sobre nós. Senhor, desde já eu concordo com cada oração que foi feita neste altar. Eu ligo elas aqui na terra para que sejam ligadas nos céus. Ouça, Senhor Jesus, cada clamor, cada oração. Daqui a pouco vamos iniciar o nosso jejum, meu Deus, o jejum de salvação de almas. Começando pela nossa casa, Senhor. Salva a nossa casa. Salva a nossa família, salva os nossos filhos, salva os jovens, salva, meu Deus, pessoas que estão perdidas, pessoas que neste momento, meu Deus, estão se mutilando, estão pensando em suicídio. Salva, Senhor, envia um dos teus anjos, Senhor, para salvar, para libertar, meu Deus, para resgatar. Resgata o oprimido, resgata aquele que está em depressão, resgata aquele que está se mutilando, resgata aquele, meu Deus, que está desistindo de lutar, desistindo da vida. Resgata nesta quarta-feira, meu Deus, resgata almas que estão prestes, meu Deus, a serem destruídas, meu Deus, através de acidente, através de laços. Salva, Senhor, liberta, para a honra e a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu entrego esta reunião nas tuas mãos. Meu Deus, fala conosco, nós precisamos do Senhor. Edifica a nossa casa, Senhor, edifica a nossa família, edifica os nossos filhos, edifica o nosso casamento, edifica tudo o que nos pertence, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Eu entrego esta reunião em tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Será que se estivéssemos aí durante esse mês, abrindo jejum só pela vida financeira, como a igreja estaria? As pessoas estariam parando tudo, estando aqui ao meio-dia? Como você agiria? Dá para ver o que é prioridade na sua vida. Dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos a quantidade de pessoas que está vindo buscar por sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. O que é prioridade na sua vida? Como você está criando os seus filhos? O que você está depositando na vida deles? Sim, temos que orar pelo futuro dos nossos filhos, orar pela salvação, clamar pela salvação. Esse vídeo está lá no Instagram, no Ministério Infantil, eu pedi para postar. Aqui, eu acho que eles colocaram o trecho errado, que faltou algumas partes, onde a bispa, ela fala. O que é prioridade? Tem muitos pais que a prioridade é o dinheiro, e não os filhos. Temos que orar pela salvação dos nossos filhos. Temos que orar pelo futuro dos nossos filhos. A coisa mais importante da nossa vida é a salvação. E nesse trecho ela fala das mães de antigamente, que elas viviam com os joelhos calejados e os cotovelos calejados também, de tanto orar pelos filhos, de tanto clamar pelos filhos. E onde estão essas mães, esses pais que clamam, que buscam por seus filhos, por sua família? Será que não é mais importante a salvação de almas? Será que realmente o dinheiro é mais importante? Para alguns, o casamento é a coisa mais importante. É importante também, tudo é importante. Mas tem que ter as prioridades. As prioridades. Quantos pais que estão correndo atrás de tantas coisas que não são importantes?
quando na verdade apenas uma coisa importa: se relacionar com Deus, buscar pela salvação da minha casa, a salvação dos meus filhos. A nossa salvação é a coisa mais importante. Quantos pais que apoiam os filhos no pecado? Quantos pais que levam os filhos para a balada, para a noite, para o pecado? Quantos pais que estão empurrando os filhos para o inferno? Estão levando os filhos para o inferno. E onde estão os pais que estão empurrando os filhos para a salvação, para a vida com Jesus Cristo? Sua casa é a estufa de Deus, a sua casa deve ser a estufa de Deus. Estufa é um espaço envidraçado, fechado, de material transparente, e a estufa serve para o cultivo de plantas, flores, que necessitam de um calor e uma umidade muito especial. A estufa é boa para a planta. Ela provê um ambiente seguro para que a semente cresça e se torne plantas maduras, saudáveis e fortes. Então, qual é o objetivo de uma estufa? Principalmente quando você vai no interior, você passa assim na estrada, você vê muita estufa. Qual é o objetivo de uma estufa? Preparar aquela planta, preparar aquela flor, preparar aquela semente para que quando ela for retirada dali para ser colocada no campo aberto, ela seja forte, porque ela vai enfrentar muito calor, chuva, tempestade, vento. Então a estufa serve para fortalecer aquela planta. Quando essas plantas são bem desenvolvidas, então o jardineiro as prepara para serem levadas para fora, cuidando para que seja uma transição muito tranquila. E por fim, elas poderão crescer e florescer em seu ambiente natural. A estufa também é boa para as crianças. Não como mimar, né, a estufa, porque a minha casa tem que ser uma grande estufa, mas tem que ter esse equilíbrio. Não é para eu mimar essa criança, dar tudo o que ela quer, tudo o que ela pede, não é para isso, mas é para fortalecer essa criança no Senhor, na palavra, porque a tempestade ela chega para todo mundo. As lutas, as dificuldades, a tempestade ela chega para todo mundo, seja para o ímpio, seja para o justo. A tempestade chega. Quando começa a chover, não chove só para alguns, né? Chove para todos. A terra é molhada. Então, os nossos filhos, ainda que estamos orando, clamando, declarando, eles vão passar por tempestades. A tempestade vai chegar na vida deles. E será que os nossos filhos estão preparados para as tempestades? Ou basta bater um vento que vai levar tudo? O que estamos depositando? Como estamos depositando a palavra do Senhor? No entanto, o propósito de uma estufa se assemelha ao propósito da sua casa. Assim como uma estufa é utilizada para o cultivo de plantas, sua casa serve para cultivar nos seus filhos a fé em Cristo Jesus. Seu lar deve prover o quê? Proteção espiritual contra as difíceis tempestades da vida. Então, qual é o objetivo do nosso lar? Prover proteção espiritual. Fortalecer a nossa casa e a nossa família. Pois, como está escrito em Mateus 7, 24, 27, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, ou seja, uma grande chuva caiu sobre a plantação. Transbordaram os rios, ficou água ali, tampou tudo. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Está vendo a importância de uma estufa espiritual? Está vendo como temos que cultivar a fé na vida dos nossos filhos? Esse versículo nos ensina então que as tempestades da vida virão tanto para o construtor que é sábio, quanto para o construtor que é tolo. Os ventos fortes soprarão para todos. O ponto é se os nossos filhos sobreviverão às tempestades. Elas virão mesmo se você tiver feito um bom trabalho ao criá-los ou não. Nenhum sistema ou método de criação de filhos evitará a tempestade. Nada evitará as tempestades na vida dos nossos filhos. As tempestades são importantes para crescimento, fortalecimento e amadurecimento. As tempestades, os momentos difíceis, nos levam para um nível muito maior. É um grande trampolim que você pula e vai te levar. Então, as tempestades, elas vão chegar. O que eu faço, pastora? Prepare os seus filhos para esses dias, quando a tempestade chegar. Prepare. O propósito de Deus para a sua estufa, para a sua casa, é preparar, proteger e cultivar. Qual é o propósito? Preparar, proteger e cultivar. Preparar, fortalecer, proteger e cultivar a palavra. Cultivar a palavra na vida dos seus filhos. Sua casa deve proteger os seus filhos das realidades duras e hostis do mundo, até que estejam prontos para resistir aos ataques que enfrentarão. Finalmente, quando forem ensinados e discipulados em casa e na igreja, estarão equipados para sobreviver e crescer no solo rico da palavra de Deus. É por isso que em Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, da minha palavra não pode sair coisas inúteis, palavras tolas, mas sim palavras que vão fortalecer, que vão edificar. E a luta com os nossos filhos começa agora no ventre. A luta das crianças, começa no ventre. Querendo a legalização do aborto, crianças que já estão diagnosticadas ali na barriga da mãe, crianças que ao saírem do ventre já enfrentam situações, nas escolas, e é muito interessante. Você tem que lutar com essa criança para ela não ser moldada ao padrão do mundo, para ela não ser moldada aos colegas. Você tem que sempre estar em cima ali. O que você ouviu? O que você aprendeu? O que te falaram? Por que você teve tal comportamento? Por que você está agindo dessa maneira? Já está no campo de batalha. Os seus filhos na escola, eles já estão no campo de batalha. Eles já saíram da estufa. Eles estão no campo aberto. E como eles estão resistindo? Quantas escolas, quantas crianças, uma com a outra, xingando, provocando, tirando sarro, fazendo piada.
como as nossas crianças estão reagindo a tudo isso? Será que eles estão aguentando firme? Sendo a luz, sendo sal, levando tudo aquilo que eles têm aprendido dentro de casa? Esse versículo é uma ferramenta muito importante para todos os pais. O objetivo é que em suas palavras saia o quê? Que seja o quê? Proteção. Das nossas palavras, quando estamos educando, estamos plantando ali proteção. Eu tenho que proteger você. E como eu protejo os meus filhos? Ensinando o que é certo, depositando aquilo que é certo. Então, eu protejo, eu beneficio os meus filhos para que eles estejam prontos para enfrentar um mundo hostil com o poder de Deus. O lar bíblico sempre teve o objetivo de proteger, preparar e então enviar. Então, no lar de um cristão, como funciona o lar de um cristão? Tem que ter a proteção, a preparação para você enviar. Sim, estamos preparando os nossos filhos para enfrentar e moldar o mundo dentro da palavra. Então essa expressão, nós criamos os filhos para o mundo, está errado. Essa expressão não pode sair da boca de um cristão. Eu crio meus filhos, estou criando meu filho para o mundo. Não, você está criando seu filho para o mundo? Olha só como é contraditório e muito perigoso, porque há poder nas nossas palavras. Quando uma pessoa diz, eu estou criando o meu filho para o mundo, você está prestando atenção nessa frase? Estou criando o meu filho para o mundo. Não, eu estou preparando os meus filhos para que eles moldem o mundo dentro da palavra de Deus. Não, eu não crio os meus filhos para o mundo. Eu crio os meus filhos para mudar o mundo dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Vai chegar um tempo que os meus 2 filhos, eles vão crescer, eles vão voar. Vão ter a sua família, vão embora. E eu já tenho que estar preparada para esse momento. E como eu me preparo? Agora, no dia a dia, ensinando, educando, conversando, alinhando. Esses dias eu chamei a atenção do meu filho mais velho, que ele foi tomar banho e deixou a toalha em cima da cama. Eu fiquei muito brava com ele. Chamei ele e falei assim, escuta, um dia você vai casar. E não é certo que você faça isso com a sua esposa. Guarde o seu tênis no guarda-roupa e coloque a toalha no lugar certo. Mamãe é criança? Mamãe, não tem mamãe. Você está errado. Então é melhor você mudar esse padrão agora, porque depois que você casa vai piorar e pior, os seus filhos vão reproduzir o que você está fazendo agora com a mamãe. Então, vamos cortar o mal pela raiz. Guarde o seu tênis e guarde a toalha no lugar certo. Então, eu vou moldando, eu vou preparando essa criança para o futuro. Porque um dia eles vão sair de casa. É assim a vida. Mas essa expressão, se você já usou ela, ou se você tem o hábito de usar ela, quebre essa expressão. Quebre isso no mundo espiritual. Não, a gente cria filho para o mundo. Não, quebra isso. Eu preparo os meus filhos para eles transformarem o mundo através da palavra de Deus. Então, se você já usou essa expressão, quebre isso. Em Gênesis 2, 24 diz assim: por essa razão,
O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Está vendo? Vai chegar esse dia, todo mundo, todo pai, toda mãe vai viver, vai chegar nesse ponto. E esse é um versículo que se usa muito em casamento. Então, vai chegar um dia que nós, né, que somos pais, vamos ouvir isso. Deixará o homem, a sua mulher. Pronto. Ali mais um ciclo se encerrou. Porque são ciclos, né? Até mesmo ontem, a bispa estava fazendo a reunião com a parte interna, ela até estava falando isso. Quantos pais que não aproveitam os ciclos, o tempo? Quando está na barriga, aquela ansiedade. Não vejo a hora de nascer, não vejo a hora de nascer, não vejo a hora de nascer. Nasceu. Aí tem as lutas, né? Tem que dar leite, tem que cuidar do umbigo, tem que trocar fralda, chora de madrugada. Nossa, era tão bom quando estava dentro da barriga. Aí a criança começa ali, já tem uma certa idade. Nossa, não vejo a hora que essa criança aprenda a engatinhar. Começou a engatinhar. Nossa, era tão bom quando ele ficava quietinho dentro do carrinho. Aí, quando ela começa a andar, antes de andar, né? Nossa, ela não anda. Quantos pais que... Nossa, pastora, está demorando para andar, não vejo a hora que anda. Eu falei assim, eu sempre falo, vai com calma, porque quando chegar o tempo dessa criança andar, com certeza vai sair da sua boca. Nossa, era tão bom quando ela ficava dentro do carrinho, quietinha. Então, assim, nunca vai estar bom. Criança tem fases. Daqui a pouco começa a cair o dente. Daqui a pouco você tem que levar para a escola. Daqui a pouco você tem outras obrigações, vai chegar muitas coisas. Daqui a pouco eu vou entrar na adolescência, a adolescência vai chegar na minha casa. E eu não tenho que ter medo da adolescência, desde que eu esteja me preparando. Se você está se preparando agora, quando os seus filhos são pequenos, você não tem que ficar preocupado com a adolescência. Mas pais que não se preparam, realmente, eles precisam ficar preocupados com a adolescência. A adolescência é reflexo da infância, sabe? A adolescência quando chega a adolescência na vida de uma criança, de um jovem aí, é reflexo do que ele viveu ali, quando ele era criança. É só um reflexo. E por isso que temos que tomar cuidado e trabalhar tudo agora, nesse momento, enquanto eles são pequenos. Pastora, mas e agora, pastora? Eu já tenho filhos adolescentes, o que eu faço? É claro que o seu trabalho é em dobro, porque aquilo que você não fez, você tem que fazer agora. Então, você tem um trabalho em dobro aí, mas não é impossível, é possível. Então, você tem que trabalhar o quê? Ganhar a confiança, a amizade desse adolescente. Tudo é possível. O propósito da família qual é o propósito de uma família? Manter e nutrir o relacionamento de uma só carne entre marido e mulher e preparar os filhos para saírem da casa dos pais e formarem seu próprio lar. A família não existe para cumprir um fim em si mesma. Em Gênesis, como lemos em Gênesis 2:24, nos ensina que a relação de marido e mulher não existe primariamente para os filhos. Eles são apenas residentes temporários. Então, os nossos filhos não são permanentes, são temporários. O marido e a mulher devem permanecer juntos após os filhos saírem de casa. Eu já conheci histórias onde a mãe, ela não formou o filho para casar, para ter uma família, mas ela formou o filho para permanecer com ela. Teve um atendimento que eu fiz, acho que faz uns 2 anos, eu acho, de uma mulher, de uma moça,
que ela estava num relacionamento já faz um bom tempo, eu não lembro agora quantos anos, mas já um bom tempo. E ela tinha estudado, eu acho, se eu não estiver enganada, ela já tinha se formado, ela tinha o próprio apartamento dela, ela já tinha a vida dela. Então, ela já tinha suas responsabilidades, trabalhava e tudo mais. E ela se envolveu com um rapaz. E esse rapaz já tinha aí seus, eu acho, não lembro agora esse detalhe, uns 30 anos, eu acho. E esse rapaz não dava andamento nesse relacionamento. Então, ela queria casar, ela já tinha um apartamento, ela já tinha uma vida, ela já tinha uma vida profissional estabelecida, e ela queria casar, tá certo? E esse rapaz vinha marinando esse relacionamento, vinha levando. É claro que vai chegar um momento de pressão. E aí ela veio conversar comigo, ela falou assim, pastor, eu não sei o que eu faço, porque ele não quer sair da casa da mãe dele. Eu falei, mas quantos anos esse rapaz tem? Ah, tem tantos por aí. Eu falei, não, mas você tá querendo algo que você não vai conseguir. E ela falando que a mãe do rapaz era tão ciumenta com esse rapaz que a mãe não deixava ele viver, sair, casar, ter uma família. A mãe formou ele para ficar dentro de casa. Uma mãe que faz isso com o filho, esse rapaz, esse homem, ele é feliz? É claro que não. E essa moça queria casar. E ela queria casar. E eu falei, minha filha, olha, tá na cara que não vai dar certo isso. A mãe formou esse rapaz emocionalmente para ela. Uma dependência emocional. Essa mãe tem uma dependência muito grande emocional nesse filho. Ela depositou essa dependência emocional nesse filho. E esse filho tem uma dependência muito grande de quem? Da mãe. Então, e nisso ela já tinha acabado esse relacionamento, ela gostava muito dele, mas ela tinha acabado esse relacionamento. E ela estava buscando de Deus se dava certo ou não. Ou seja, quantas mães que estão criando, principalmente o homem, né? Eu falo por mim, porque teve ali quando os meus filhos eram um pouquinho menorzinho, a bispa chamou minha atenção, me corrigiu, porque eu estava criando os meus filhos emocionalmente dependentes de mim. Então, os meus filhos já estavam dando sinais dessa dependência emocional da mãe. E um dia a bispa chamou minha atenção, me corrigiu com toda a razão. Você vai parar. Isso não é saudável para eles, isso não é bom para eles. Você está criando homens. Eles precisam crescer, corta esse cordão umbilical, para com essa carência emocional, deixa eles crescerem. E não, a senhora tem razão. Então vamos mudar, vamos alinhar isso aí. Então eu comecei a empurrar o quê? Para o pai. Pai, vai lá com o papai, vai com o papai, faz com o papai, vai crescer com o seu pai, vai fazer igual ao seu pai. Temos que tomar cuidado, porque dentro da igreja isso acontece, estava acontecendo comigo. Então não, eu preparo os meus filhos para um dia eles saírem de casa e formarem a sua família dentro da palavra de Deus. Essa é a lei da vida, não é assim? Nasce, tem a família, os filhos, aí você envelhece e você morre. Essa é a lei da vida. Então, o propósito de uma família é o que está escrito aqui. Pais, Deus quer que seus filhos saiam de casa. Ai, pastora, está amarrado, está repreendido. Não faz isso. Não. Viva o que você tem que viver. Desfrute o que você tem que desfrutar.
Prepare da maneira que a palavra de Deus está te direcionando. Porque vai chegar um dia que eles têm que sair de casa, mas eles vão sair de casa para casar e ter a sua família. Os pais são os que devem permanecer onde estão. Quando os filhos se tornam a prioridade da família, o foco dos pais muda para a felicidade dos filhos. Filhos tornam-se um fim neles mesmos. Na era em que vivemos, pessoas têm filhos simplesmente pela experiência de tê-los. Ou seja, eu quero ter um filho. Eu vou ter um filho. E eu já preguei aqui a diferença de você criar, né? Criar é fácil. Criar, você cria. Agora, educar, meu Jesus amado, educar dá trabalho. Mas não é impossível, é possível. Mas é um trabalho árduo do dia a dia. Todo dia é uma situação. Todo dia você corrige. Todo dia você alinha. Todo dia você está alinhando essa formação. Com certeza a Bíblia nos ensina que ter filhos é uma bênção, porque Deus diz que é. Ser pai ou mãe é uma experiência muito profunda e maravilhosa. Contudo, essa experiência não deve jamais tornar o quê? O nosso objetivo. Quantos casamentos acabaram depois que os filhos nasceram? Você já ouviu alguma história assim, com certeza. Casamentos que acabaram depois que uma criança nasceu. Porque a mulher colocou a criança para dormir com ela na cama e mandou o marido dormir aonde? No sofá. Ou no outro quarto. Isso é um absurdo. Isso é, assim, um desastre. E pode ser que tenha alguém me ouvindo que fez isso e pratica isso até hoje. Isso é errado. Casais que depois que a criança nasceu, deixaram de ser um casal. Porque o rei, a majestade, meu filho, não consegue dormir sozinho. Só consegue dormir com a mãe. Desculpa, muleta. Sabe aquela mulher que não está afim? O que ela faz? Ela precisa de uma muleta, ela precisa de uma desculpa. Não, não, foi melhor assim, ele chora à noite, ele não dorme, então ficou melhor assim, a cama é muito pequena, então eu durmo com ele e meu marido dorme no outro quarto. Aí depois a própria pessoa está na igreja buscando pela restauração do casamento. Tem como isso acontecer? Está certo isso? Não, isso é uma bagunça. Para os meus filhos, para o João e para o Davi, eu e o Fer sempre usamos essa expressão. É claro que tem momentos que eles gostam de deitar na nossa cama, eles querem deitar na nossa cama, mas isso não acontece. E se um dia aconteceu, foi porque realmente um pegou no sono do outro lado e acabou dormindo. Mas, sendo uma regra, isso nunca aconteceu na minha casa. Mas já aconteceu sim, de eu estar assistindo algo no quarto, junto com um dos meus filhos, eu peguei no sono, ele pegou no sono, o Fer estava do outro lado, pegou no sono, já aconteceu. Mas uma regra, eu vou dormir com os meninos e você vai dormir no outro quarto? Jamais. E às vezes vem, mamãe, deixa eu dormir com você, mamãe, por que não? Você vai dormir no seu quarto. E já falei com eles, quem veio primeiro na minha vida foi o papai. Não foi o João e não foi o Davi. Aí criança já vem com aquela coisa, né? Mas você não me ama? Eu amo muito. E por te amar, eu estou te colocando no seu lugar. Vá para o seu quarto. Você pode ficar aqui na cama, brincar, a gente pode, né, ficar juntos, mas hora de dormir, cada um vai para o seu quarto.
Isso é saudável. Isso é saudável. Mas já teve momentos, sim, vira e mexe, às vezes acontece de dormir os 4 na mesma cama. Eu acordo com dor nas costas, eu acordo com dor tudo quanto é lado, mas já aconteceu de dormir os 4 na cama. Mas não. Se isso acontece na sua casa, se você permitiu isso, do seu marido dormir no outro quarto e você que é mulher, você que é mãe, dormir com o seu filho no seu quarto, isso está errado. Isso é errado. Você está passando uma mensagem, você está pregando algo para essa criança. Você está pregando para ela o seguinte: meu filho, quando você casar, não tem problema nenhum você dormir no outro quarto e a sua mulher dormir no outro, tá? Não tem problema. É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer que o seu filho viva num casamento? Essa destruição? Porque isso aí é destruição. E eu sei que tem pais e tem mães que fazem isso. Filho, vá para o teu quarto agora. Ah, pastora, mas ele chora. Pode fazer o escândalo que for. Você vai dormir no seu quarto. Não tem perigo. A casa está trancada. Está tudo bem. Sem contar que você está motivando o medo, né? Você está incentivando o medo. Tá, essa criança vai crescer. Ele vai se tornar um jovem. Já imaginou a cena de um jovem dormindo com a mãe no quarto e o pai no outro quarto? Estranho, não? E qual é o momento que esse casal tem intimidade? Tá vendo? Quantos casamentos acabaram depois que o filho nasceu? E pior, as mães, as mulheres que jogam a culpa do divórcio sobre essas crianças. Está vendo como é perigoso? Tome cuidado. Porque a mesma pessoa que toma a atitude de colocar uma criança para dormir vai dormir comigo na cama e você vai lá para outro quarto. É a mesma pessoa que deposita o quê? O divórcio naquela criança. Tome cuidado. Quem chegou primeiro na sua vida? Você que é casado, que tem filhos. Quem chegou primeiro na sua vida? Foi a sua esposa. Foi o seu marido. Depois, os filhos. E por amar os nossos filhos, eles precisam saber qual é o lugar deles. Qual é o lugar deles? Isso é amor. Isso é preparar. Isso é ensinar. Isso é fortalecer. Eles devem ser criados para a glória e para o propósito de Deus. Quando pessoas, quer sejam casadas ou solteiras, que querem viver essa experiência de ter filhos, até mesmo eles adotam outras crianças, eles têm que desempenhar o mesmo papel, preparar essa criança. Eu estou fazendo a faculdade de pedagogia, e pessoas como Freud, Dewey, Hall, Spocker e o Piaget, eles batem muito. Esses homens já foram, né? Já morreram, mas ficou a teologia, a ideologia deles aí. E na faculdade de pedagogia, o Piaget, ele é o rei. A faculdade inteira você vai ouvir Piaget. Eles desprezaram a ideia do Deus vivo da Bíblia e eles moldaram o pensamento do mundo, que infelizmente os pensamentos são o quê? Esses homens ensinam que as crianças precisam ser independentes e que elas devem ser livres para tomar as suas próprias decisões e formar as suas próprias opiniões sobre o mundo que a cercam. Então, toda professora estudou
sobre Piaget. E o que ele ensinou para todas as professoras, ensina até hoje, é que a criança ela precisa ser livre para fazer o que ela quiser e tomar a decisão que ela quiser. Quero ir para a esquerda, eu posso ir para a esquerda. Quero ir para a direita, posso ir para a direita. Eu quero ir para frente, posso ir para frente. Quero ir para trás, posso ir para trás. Eu quero ser isso, eu posso ser isso. Então, é pregado isso é ensinado. Professoras são formadas elas são moldadas a esse pensamento de Piaget. Então, são mentiras, são as expressões e habilidades que estão sendo ensinadas aí. Então, nesse ambiente moderno, a nossa casa precisa funcionar a estufa de Deus. Então, eu preciso o quê? Preparar essa criança. Nenhuma criança aqui consegue carregar esse fardo tão pesado. O comportamento pecaminoso é aceito e defendido. Pais vivem para seus filhos e filhos vivem para si próprios. Muitos creem que crianças pequenas não conseguem entender conceitos mais complexos como Deus, pecado, responsabilidade. Tem muitos pais que acreditam, não, é muito pequenininho, ele não entende sobre Deus, sobre o pecado. Entende muito bem. Até mesmo no culto domingo que a bispa fez, ela falou até mesmo da divina revelação do inferno. Eu até comecei a ler ontem para os meus filhos. Coloquei os dois sentadinhos ali na cama, vou ler divina revelação do inferno para vocês. Então fica essa dica para você. Compre o livro A Divina Revelação do Inferno e comece a ler para os seus filhos. Isso vai ajudar ainda mais você nessa preparação para o mundo. Porque eles precisam entender o que é pecado e como o pecado funciona. E o que eles não devem fazer. Tem partes ali do livro que é um pouco assustador mesmo. Tem umas partes ali que é um pouco assustadora, mas é muito importante para causar temor. Então, comece a ler aí para os seus filhos a Divina Revelação do Inferno, que vai ajudar você nessa preparação e nessa formação. Em Provérbios 4, 6 diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso, não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Procure obter sabedoria e discernimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Esse é um versículo que temos que ler sempre e ensinar e moldar os nossos filhos. Busque sabedoria. Filhos devem ouvir. Deus diz que a vida que está em jogo. Instrução, sabedoria, aprendizado, ensino, obediência e entendimento. São essas palavras que vêm à mente no nosso século que estamos vivendo agora. Não abandone a sabedoria, ela o protegerá. Nas escolas, hoje você escuta de tudo. Você que tem filhos que estuda, é um horror, né? Hoje não tem assim, você vai na escola, você escuta o que eles falam, você fica assim horrorizada. Esses dias o meu filho pequenininho, o menor, chegou falando assim: mãe, lá na escola, porque eles estudam numa escola onde tem muito chinês, e o que acontece? Tem as professoras brasileiras e as professoras que falam mandarim. E as professoras brasileiras não entendem mandarim. Só que, de tanto os meus filhos estão ali, eles acabam, querendo ou não, entendendo algumas palavras em mandarim.
Então, tem palavras que eles entendem em mandarim. E aí, esses dias ele chegou: mãe, você não acredita, o que foi, filho? Mãe, um amiguinho xingou tanto a professora em mandarim. Eu falei: mas a professora entendeu? Não, mãe, ela não entendeu, mas eu entendi. E os outros amiguinhos que falam mandarim em português traduziram para ela. Eu falei: e como você se comportou? Mamãe, eu disse para ele que ele não pode fazer isso, mas ele me xingou também. Eu falei: então, filho, por isso que na Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos. No momento desse, de que lado você tem que ficar? Ah, mãe, da professora. Exatamente. Você tem que proteger a professora. Você tem que ajudar a professora e corrigir esse colega, que ele está errado. E não importa de onde ele veio, qual a língua que ele fala. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Não sabe? Ah, mamãe, ele sabe. Então, toda criança sabe o que é certo e errado. Independente do país, da região que ele veio. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, no momento desse, você vê o que sai do seu filho. O que está saindo dos seus filhos? Vamos lá, os seus filhos, você que tem criança que está indo para a escola agora, o que está saindo? Você sabe o que sai? Será que está saindo palavrão, desobediência, malcriação? Será que o seu filho na escola está sendo luz? Está sendo sal? Está iluminando? Está trazendo paz, alívio? Ou está piorando ainda mais? Você precisa saber, você precisa se preocupar, você precisa buscar saber como meu filho se comporta na escola. Porque lá é a grande, como eu acabei de ler no início, da estufa, né? Então, está ali na estufa, a plantinha, quando está na estufa, ela está sendo formada, preparada, fortalecida. Aí, de repente, quando o agricultor percebe, não, essa planta ela está pronta para ir para o terreno lá fora, natural. Aí ele vai, pega ela, leva e planta ela lá fora. Lá ela vai enfrentar vento, tempestade, chuva, água, ela vai enfrentar tudo que ela tiver que enfrentar. Agora leva isso para os seus filhos. Seus filhos estão prontos? Eles estão prontos para isso? Eles estão preparados para isso? Pode vir o vento que for, eles estão preparados? Eles estão prontos? Começa agora. Nessa criança pequenininha que você tem aí, que talvez nem fala nem papai direito, começa a formação aí. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos. Ah, pastor, está tendo muita malcriação, está respondendo. Não desista. Depois entre no Instagram ali do Ministério Infantil, veja o trecho, eu pedi para cortar o trecho do que a bispa disse aqui no domingo. Daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, vamos iniciar o nosso jejum. E qual é o objetivo do nosso jejum hoje? Almas. O que é prioridade para você? Se fosse um jejum para riquezas, como você agiria? Se fosse um jejum para a restauração do casamento, como você agiria nesse jejum? Será que a salvação dos seus filhos não é tão importante assim? Pense a respeito disso. Seja verdadeiro e sincero com você mesmo. Será que eu estou dando a importância devida para o jejum de salvação de almas? Será que eu estou dando a devida importância, eu estou colocando a força necessária para Deus salvar os meus filhos, para Deus salvar os meus futuros netos, os meus bisnetos, salvar a minha geração? Será que eu estou dando a devida importância? Será que eu estou jejuando com a devida importância, levando com a devida seriedade?
O que é prioridade na minha vida? Se hoje a igreja estivesse fazendo um jejum de casamento, qual a força que eu colocaria? Se hoje a igreja estivesse levantando um jejum sobre vida financeira, como eu agiria e qual a força que eu colocaria? Se a igreja estivesse hoje orando por restauração, qual a força que eu colocaria? A coisa mais importante da nossa vida, da vida dos nossos filhos, é a salvação. E é o que temos que orar, para Deus salvar os nossos filhos. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Ore pela salvação dos seus filhos. Então peça para o Senhor agora. Senhor, salva os meus filhos. Livra os meus filhos. Meu Deus, hoje meu filho é pequeno, ele está aqui comigo, mas eu sei, Senhor, que ele vai crescer, e um dia ele vai sair de casa, ele vai casar, ele vai ter a sua família, porque isso é bom, isso é saudável, e eu estou me preparando para este momento. Não, eu não vou criar os meus filhos para permanecer comigo a vida inteira, não, eu crio os meus filhos para voar, para ter a sua família, na palavra, dentro da palavra do Senhor. Meu Deus, desde já eu já oro. Não deixe os meus filhos se desviarem, nem para a esquerda, nem para a direita. Meu Deus, vai chegar. A adolescência vai chegar. Eles vão ser jovens. E eu já oro desde agora, Senhor. Livra, Senhor. Livra das amizades erradas. Não deixa, meu Deus, os meus filhos se desviarem da Tua palavra. Não deixem os meus filhos se desviarem da Tua presença. Não permita que os meus filhos, os meus futuros netos, bisnetos, não permita que a minha descendência se desviem da Tua palavra, Senhor. Eu declaro a minha descendência salva. Eu declaro toda a minha descendência salva. Salva em Jesus Cristo. Eu declaro os meus filhos salvos, os filhos dos meus filhos salvos, toda uma geração salva no Senhor. Salva, meu Deus, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva os nossos parentes, salva, meu Deus, as pessoas que estão doentes, pessoas que estão, meu Deus, pessoas que estão pensando na morte nesse momento. Visita pessoas que estão em depressão, visita as pessoas que estão, meu Deus, se mutilando agora, visita pessoas que estão pensando em morte agora. Resgata, Senhor, resgata o oprimido, resgata aquele que está pensando na morte, livra do inferno, Senhor. Ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, resgata agora, Jesus, resgata, Senhor, resgata, meu Deus, resgata aquele que está prestes a ir para o inferno, resgata agora, salva, liberta, levanta, transforma, traz aquele que parou, aquele que desistiu, aquele que desanimou, aquele que não tem força, resgata, meu Deus, resgata, Senhor. Resgata crianças que estão sendo abusadas, resgata crianças que estão sofrendo, resgata crianças que estão sendo laçadas pelo diabo, resgata crianças que estão caminhando para o pecado, para a imoralidade. Resgata, Senhor, resgata nesse dia, resgata, Senhor. Resgata crianças que estão sendo sequestradas, Senhor. Resgata crianças que estão sofrendo. Resgata, Senhor, nesta quarta-feira. Salva, liberta, em nome do Senhor Jesus. Resgata nas escolas de ideologia errada, resgata de amizades erradas, resgata de estar no lugar, no momento errado, Senhor, resgata, salva essas almas, salva os nossos jovens, salva, Senhor, traz de volta aqueles que pararam, aqueles que perderam a fé, resgata, salva essas almas, meu Deus, para a honra e a glória do Teu santo nome. Meu Deus, eu abençoo as nossas crianças. Mais uma vez eu consagro essas crianças ao Senhor. Elas estão aqui no Teu altar. Salva a alma dessas crianças. Meu Deus, salva a alma. Escreva o nome de cada criança. Escreva o nome dos nossos filhos, dos nossos jovens no livro da vida. Salva, Senhor, proteja, livra de todo mal, de todo engano, de todo roubo, Senhor. Salva, liberta para a honra e a glória do Teu santo nome.
Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, eu te agradeço por este culto, e que a salvação chegue agora. Sopra, Espírito Santo, salva pessoas que neste momento estão pensando em parar, em desistir, dar um fim com a vida. Salva agora, sopra, Senhor, e resgata almas que estão perdidas, almas que estão, meu Deus, desesperadas. Salva nesta quarta-feira e resgata para a honra e a glória do teu santo nome. Salva a nossa casa, salva a nossa família, salva as nossas crianças, salva os nossos jovens, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu santo nome, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém.